Vila, com suas manifestações contra o sistema de justiça e pregando uma espécie de plebiscito eleitoral, ele citou ontem, né, que a decisão vai se dar mesmo no dia 5 de novembro, Trump enfraquece a democracia americana? Enfraquece desde lá de trás, né? Desde o seu mandato como presidente, né? De 16 a 20. E é terrível que ele hoje, ele e o Biden, pode ser até que o Trump vença. E, curiosamente, se ele vencer, porque a condenação não implica que ele não pode ser candidato, né? E não saiu ainda a pena, mas pode ser, por exemplo, que seja serviços voluntários, com a comunidade, serviços comunitários, melhor dizendo. Em 2026, por exemplo, se ele for eleito presidente agora, os Estados Unidos comemora 250 anos da independência. Você imagina 250 anos da independência tendo o Biden inimigo da democracia e das liberdades e da Constituição, produto de 1776, que é 1787, da independência. Veja que contradição, ou seja, mostra a decadência dos Estados Unidos, né? No momento complexo do mundo, que os Estados Unidos precisaria de um outro tipo de liderança, a possibilidade do Trump vencer. É bom lembrar, quando ele fala em acusações, etc., é uma atriz pornô, né? No qual ele se relacionou, falsificou contabilmente a forma de pagamento. E lembrar que o Richard Nixon, por fim, em 74, renunciou à presidência dos Estados Unidos, porque poderia sofrer um processo de impeachment, simplesmente porque mentiu sobre uma invasão feita num edifício chamado Watergate, para que os republicanos estavam querendo vigiar uma reunião dos democratas. Era uma questão que hoje seria considerada absolutamente banal, Rodrigo, mas naquela conjuntura, em 74, era seríssimo. E ele tinha sido eleito 2 anos antes, com 2/3 dos votos, uma votação consagradora. São os tempos de decadência política e econômica dos Estados Unidos, né? Agora, Gessner, a gente já viu que politicamente a Rússia, inclusive, manifestou apoio ao Trump e, portanto, uma eventual vitória do Trump muda a geopolítica mundial. E na economia, mudaria o rumo da economia americana? Olha, em certo sentido, sim, né? Primeiro, uma triste ironia, o Kremlin criticar os Estados Unidos pela retirada de um candidato, realmente uma autocracia, criticando uma democracia imperfeita que são os Estados Unidos. Agora, do ponto de vista econômico, tem impacto, né? Porque a economia norte-americana ainda é um referencial muito importante para a economia mundial, a política monetária americana é muito importante, não depende do presidente, mas, obviamente, o rumo que é dado aos Estados Unidos, a direção dos Estados Unidos é muito importante. No momento em que você precisa congregar forças, né? Você tem um grande problema na economia mundial de incerteza, de insegurança, de divisão de blocos, e é muito importante uma liderança no mundo nesse momento, exatamente no momento onde a candidatura Trump e a gestão Trump foi uma gestão caracterizada pelo isolacionismo, na verdade, um desdém por uma aliança maior, por uma tentativa de adesão maior. Então, realmente é um grande problema. É incrível que a opinião pública ainda não reaja mais. Tem uma pesquisa, não é, Vila, que 67% dos eleitores não mudariam o voto em função do julgamento. O Carter, quando ele falou que teve um pensamento maldoso em relação ao adultério, teve um impacto grande. É inacreditável, né? Então, realmente, eu acho que tem um problema de valores, tem um problema de falta de credibilidade das instituições, tem um problema grave do ponto de vista da democracia que precisa ser enfrentado para que haja um reerguimento aí da democracia mundial, né?